A revelação de Jesus Cristo, parte 56, dia 1/8/2024. 1. O sangue do Cordeiro contém as boas novas. Hebreus 12:24. Ela fala coisas melhores do que a de Abel. Fala de graça, não de ira, de misericórdia, não de vingança, da paz voltando, não da paz partindo. Como visto no altar, ele conta a boa nova da vida dada pela vida. Como visto sobre o propiciatório, diz: cheguemos com ousadia ao trono da graça. Boas novas de grande alegria para os pecadores estão contidas no sangue, o precioso sangue de Cristo. Oferece ao pecador a reversão da sentença de morte, apresentando-lhe a morte de outro em seu lugar. 2. O sangue do Cordeiro é o dinheiro de compra para a igreja. Atos 20:28. Como o propósito eterno de Deus lida tanto com a igreja como um todo, quanto com cada alma escolhida, o mesmo acontece com o sangue. É o preço ou resgate de toda a igreja. É o preço e o resgate de cada um que é salvo. Da igreja é verdade. Ela foi comprada por um preço. De cada santo e verdade, ele é comprado por um preço. O sangue da aliança é o pagamento exigido pelo Pai e pago pelo Filho. Não sem sangue pode o propósito do Pai ser realizado. É o pagamento legal do preço ou penalidade, porque foi a morte que a igreja deveria ter morrido, mas que seu fiador tomou sobre ele. 3. O sangue do Cordeiro é a expiação. Êxodo 30:10. Arão fará expiação sobre as pontas do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Levítico 17:11. A vida da carne está no sangue, e eu odeio você sobre o altar para fazer expiação por suas almas. Porque é o sangue que faz a expiação pela alma. A palavra expiação do Antigo Testamento significa cobrir, e o sangue é aquilo que cobre o pecado, de modo que se torna oculto e indiscernível pelo próprio Deus, como se a única coisa através da qual o olho de Deus não pudesse penetrar fosse o sangue do altar. Para aquele cujo pecado é assim coberto pelo sangue, Deus é propício. O sangue propicia, e o sangue recebido pelo pecador, na crença do testemunho de Deus sobre isso, propicia a Deus para com o próprio pecador pessoalmente. Só o sangue pode cobrir, nem montanhas, nem mares, nem as densas florestas da terra, apenas sangue, o sangue do único sacrifício. Nisso está a expiação e, como resultado da expiação, reconciliação com Deus. Olhando para o sangue pascal, Deus diz: passe adiante, não mate. Olhando para o sangue sacrificial, Deus diz: não me lembrarei mais de seus pecados e iniquidades. 4. O sangue do Cordeiro e a redenção. Efésios 1:7, Colossenses 1:14, 1 Pedro 1:18-19 e Apocalipse 5:9. A redenção não é o mesmo que a expiação ou o dinheiro da compra, já observado. É a realização daquilo pelo qual o preço foi pago. É a expiação feita. Pagar o dinheiro é uma coisa. A redenção da pessoa pela qual foi paga, resgatada, é algo mais. É quase sinônimo de salvação. Apenas expressa a maneira pela qual a salvação foi obtida, por resgate ou compra. Daí a expressão: a redenção da propriedade comprada. Efésios 1:14. A redenção pelo sangue é o nosso Evangelho. A redenção apresentada plenamente pelo Redentor ao cativo legítimo, ao pecador aprisionado e exilado.
Aquele que crê entra na posse de tudo o que ela contém. 5. O sangue do Cordeiro é a aproximação. Efésios 2:13. Os que estão longe são aproximados pelo sangue. É o sangue que remove a distância, que traz Deus para perto de nós e nós para perto de Deus. Ele aniquila toda a distância e toda a variação. O sangue realiza o encontro entre nós e Deus. A encarnação não é o aproximar, nem o que nos aproxima. É apenas o primeiro passo de um processo que, se não tivesse terminado no derramamento de sangue, teria sido em vão. É o sangue que nos encoraja a nos aproximarmos de Deus e justifica que Deus se aproxime de nós. Aproximemo-nos é a voz do sangue, falando tanto do altar como do propiciatório. E como? Com o coração sincero e plena certeza de fé. E o sangue provê para ambos. 6. O sangue do Cordeiro contém a purificação. 1 João 1,7. Isso é mencionado também como purificação. Hebreus 9, 14, 22. É como lavagem. Apocalipse 1, 5. E é a isso que Zacarias se refere quando fala da fonte aberta para o pecado e para a impureza. Capítulo 13, 1. E Davi, quando ora, purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Salmo 51, 7. É especialmente a culpa que essas passagens se referem. A contaminação ou condenação judicial ou legal como consequência do pecado cometido, de modo que, quando aquela impureza ou condenação foi removida pela aplicação do sangue do substituto, o homem se tornou limpo aos olhos de Deus e de sua lei. Ele foi purificado na consciência e no coração, no corpo, na alma e no espírito. Depois disso, a purificação interior começou e foi realizada em conexão com o sangue através do poder do Espírito. Pregamos a purificação e purificação do sangue. Não perdeu nada de sua eficácia. O Cordeiro morto é o mesmo de sempre. É o sumo sacerdote, é o mesmo de sempre. E o sangue é o mesmo de sempre, capaz de purgar e purificar. 7. O sangue do Cordeiro contém a paz. Colossenses 1:20. Paz através do sangue de sua cruz, pois ele é a nossa paz. Efésios 2:14. E por causa do sangue, Deus está pacificado para conosco por tudo o que temos feito. Ezequiel 16:63. É o sangue que fez a paz, pois remove aquilo que produziu a controvérsia e contenda. O sangue pacifica, remove aquilo que atraiu sobre nós a ira de Deus, extinguindo essa ira, remove aquilo que nos fazia temer a Deus e fugir dele, como Adão. Paz através do sangue é a nossa mensagem para o rebelde mais culpado sobre a terra. Ele vem. 8. O sangue do Cordeiro contém o perdão. Hebreus 9:22. Sem derramamento do sangue, não há remissão. Pelo derramamento de sangue, então há remissão dos pecados. Os muitos derramamentos de sangue cessaram. Hebreus 10:18. É o único derramamento de sangue que, em seu valor, eficácia e adequação, é eterno e infinito. Permanece, tomando como o pagamento da penalidade, substituído por Deus por nosso não pagamento. Somos perdoados. Aquele que recebe o testemunho divino do sangue é perdoado ao fazê-lo. Esse sangue, ao cobrir seus pecados, traz perdão a qualquer um que esteja disposto a aceitar o perdão de Deus dessa maneira. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado, hoje e sempre, eternamente. Amém.